Vitória tá ganhando tudo que é prova, bicho. É pódio direto, olha Peguei. ela aí. Pô, tava vindo pegar meu café, pô, ó. Cafezão aqui. Pô, que coincidência, olha aí, ó. Ó, tem que tirar uma foto. Uhul. E aí, Vitória, como estão as Tintim, coisas? não, vamos brindar, vamos brindar, vamos brindar. Toca aqui, toca aqui. Toca aqui. Uhul. Tintim. Boa noite, Vitória. Boa noite a todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite, André. Tamo aí. Quanta medalha tem nessa parede aí, hein? Ah, cara, tem um bocado, ó. Tem aqui, ó, aqui. Tem um bocado. Aqui tem foto, ali tem mais medalha. Aqui em cima tem uns troféus aqui. O resto do quarto eu não posso mostrar, não, que tá muito bagunçado. Mas tem medalha espalhada aqui pra tudo que é lado. Tem mais de 200, deve ter umas 250 medalhas. Vixe, Maria. Acho que eu nunca vou chegar nesse número, viu? Ah, mas não tenha pressa, não. É coisa de doido mesmo. Prazer, viu, Vitória? Faz um tempo, a gente já fez uma live, não foi? Algumas lives antes. Já fizemos. Faz um tempo. Agora, recentemente, né? Acho que nos últimos 60 dias, Vitória tá ganhando tudo que é corrida, né? Chegando no pódio em tudo que é prova aí. Tô nada, tô apanhando muito ainda. Só Só vejo, todo final de semana eu bando. vejo uma foto. Todo final de semana eu tô vendo uma foto no pódio. Vamos conversar sobre isso, né? E Vamos ainda lá. existe muito mito, né? Por mais que a gente mostre que não precisa se entupir de carboidrato para ter uma boa performance, para correr. Existe Não ainda precisa. muito mito. E eu não sei se as pessoas... Eu queria só provocar fazer uma provocação. Não sei se as pessoas se perguntam por que existe essa cultura tão forte, né, do excesso de carboidrato na atividade física. É, as pessoas aceitam muito como verdade, mas não questionam essas afirmações. E só para fazer um resumo, essa cultura do carboidrato, ela vem da década de 60, né, de dois estudos que foram publicados que revelaram, né, que baixos estoques de glicogênio estavam associados à fadiga. Então, a partir daí, muitas publicações vêm sendo feitas, recomendando o alto consumo de carboidratos antes, durante e após a atividade física para evitar a fadiga, para melhorar a performance e otimizar a recuperação. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Não. Paralelo a esses estudos, foram feitos estudos também para revelar, para ver o que acontecia no nosso metabolismo em estágios de inanição. E viu-se que em longos períodos sem se alimentar, o corpo produz glicose mais do que o cérebro precisa. O cérebro precisa cerca de 125 gramas de glicose e o fígado consegue produzir cerca de 200 gramas por dia. E a gente não precisa comer carboidrato para ter glicose. E a partir daí também os estudos vêm sendo feitos na atividade esportiva, estudos com atletas adaptados à cetogênica, enfim. E a gente sabe que para atividades de explosão, atividades muito intensas, de período curto, a glicose é bem importante, o glicogênio, mas para atividades longas, nem tanto, né? E Vitória, você que é uma defensora ferrenha aí da low carb, comida de verdade, da cetogênica, como é que andam as coisas? Ah, você sabe que quem me conhece sabe que eu amo cetogênica, né? Tava tentando de todos os jeitos aqui agora no final do ano fazer um período de transição. Na verdade, eu queria fazer meu período de base agora, né? Os 3 primeiros meses eu queria fazer em cetose e conversei com o meu treinador, mas eu cheguei à conclusão de que não ia valer a pena, porque o tempo que eu demoro para cetoadaptar e depois para voltar de novo à adaptação à glucose é praticamente o período de base todo. Eu demoro mais ou menos 1 mês e meio para me adaptar à cetogênica, né, para parar de sentir aquelas dores normais do início da adaptação. E depois eu gasto mais 1 mês e meio para adaptar de novo a correr com a glicose. Então, como são só 3 meses de base, se fosse tipo assim, 6 meses de base, aí ia ser bacana, aí eu topava fazer. Mas como o período de base vão ser só 3 meses, de janeiro a março, aí não vale a pena eu fazer essa temporada em cetose. Aí eu cheguei à conclusão que não ia valer a pena. Aí eu tô ainda tentando dar um jeitinho, ver se eu consigo fazer o período de transição em cetose, que vão ser 2 semanas agora entre esse final de competições agora de dezembro e o início do período de base. Vai ter uma transição que o meu treinador coloca a gente aí umas 2 semanas só trotando leve para o corpo recuperar. E aí eu tava pensando ver se vale a pena fazer essas 2 semanas aí em cetose. Bom que dá para queimar um pouquinho de gordura aí. Não vai ser grandes coisas não, mas pelo menos dá para matar a saudade. Vou tentar, vou conversar aqui, vou conversar com a Jana, vou conversar com a Raquel Baixa, né, que são as 2 profissionais que me acompanham. A gente vai chegar num consenso, se vale a pena eu faço essa transição aí em cetose, que eu amo. Em dezembro ainda? Em dezembro ainda, final de dezembro. As competições vão acabar agora. Acho que minha última corrida deve ser dia 16, agora em Ipatinga. Então, depois do dia 16, eu acredito que já devo entrar aí em transição.
No Natal, com certeza, eu já vou estar em transição. Você é uma pessoa meio doida, né? A pessoa quer passar o Natal em cetose. Olha pra você ver que legal. Todo mundo querendo enfiar o pé na jaca e eu querendo entrar em cetose. Tamo junto também. Tamo junto. É, tu corre há quanto tempo, Vitória? Vai fazer 10 anos agora. Deixa eu ver, eu comecei do zero mesmo em 2008, final de 2008. Então agora, final de 2018, faz 10 anos que eu comecei do zero. 10 anos. 10 anos. Comecei do zero, 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 zero. Gordinha. Acho que tem até uma foto por aqui, deixa eu ver. Ver se eu acho. Já vi uns antes e depois. Aqui, gente. Eu tenho uma foto de antes e depois que fica aqui no meu mural. É uma coisa. Depois é só entrar no meu Instagram, quem quiser. Tem a minha foto lá de gordinha. Eu realmente comecei do zero mesmo. Eu não conseguia correr 50 metros quando eu comecei. Não Começou conseguia. gordinha, começou a correr para emagrecer. Comecei a correr para emagrecer, né? Acreditava, como a maioria das pessoas acreditam, né, que a atividade física emagrece. Sinto dizer, mas atividade física não emagrece. O que emagrece é dieta, viu, galera? E aí, nessa, eu comecei a caminhar. E eu pensei o seguinte, bom, então se eu tô caminhando e eu quero emagrecer mais rápido, é só eu começar a correr que eu vou emagrecer mais rápido, né? Todo mundo pensa isso. E aí, no primeiro dia que eu tentei correr, cara, foi um desastre. Eu lembro que eu levei um camelback com 2 litros de água, achando que ia correr um fundo, né? Eu consegui correr 50 metros, quase desmaiei. E aí aí que eu fui insistindo, né? Fui aos pouquinhos, aí eu comecei a trotar e caminhar, porque eu descobri que não dava para correr tudo. Então eu tinha que intercalar caminhada com corrida, até que eu descobri o pessoal da Casa do Corredor, foi aí que eu comecei a treinar com planilha, e depois me indicaram o meu treinador, que é o Adriano Maron, que já estou com ele há 9 anos, foi o meu primeiro e foi assim, foi o treinador mesmo, foi o primeiro e o único aí até hoje. Graças a Deus, de cara já caí na mão do cara mais top. Massa. Aí tu começou a correr para emagrecer, mas funcionou? Conseguiu emagrecer nesse início? Consegui, mas não porque eu corria, né? Eu consegui porque a minha alimentação mudou de muito ruim para mais ou menos. Pois é, porque a gente, quando começa a mudar o estilo de vida, a gente faz atividade física e melhora a alimentação. Só que acha, ó, tô correndo, tô emagrecendo, mas tá se alimentando melhor, né? De qualquer forma. Exatamente. E eu gosto muito de dar o exemplo da época que eu estava mais bem treinada, assim, que eu estava treinando 100 km por semana. Eu treinava em 2 períodos. Vixe Maria. Não, eu treinava 100 km por semana, treinava 2 períodos, já fazia 11 treinos de corrida por semana. Eu treinava de segunda a sexta-feira, 2 períodos, de segunda a quinta, e só na sexta, no sábado e no domingo que eu não fazia 2 períodos. Mas quando eu fazia competição curta no domingo, de manhã, costumava no domingo à tarde eu fazer mais um trotezinho leve para poder soltar. Isso contava também, querendo ou não, contra a rodagem da semana. Então dava aí uns 100 km por semana, e nessa época eu tinha um peso maior do que o peso que eu tenho hoje. Eu treino hoje o quê? 70 quilômetros, tá batendo aí 80 quando faz longão. Então eu tô treinando aí 70, 80 quilômetros, treinando menos que eu treinava antigamente e com um peso aí de 3, 4 quilos para menos do que eu tinha antigamente. Quando eu treinava mais. Aí tu conseguiu... Já emagreceu quanto? No total, foram 31 quilos. Total. Desde a época de quando eu comecei a correr. 31. Mas aí teve um período que não consegui... Chegou um período que não conseguia emagrecer mais, né? E corria pra caramba. Não. Foi o período que eu tinha uma nutricionista que ela mandava eu fazer de 9 a 10 refeições por dia. E no meio disso tinha coisas com... Pão integral era quase um pacote por dia. Eram 6 fatias de pão integral por dia, sem contar as bananas, mel, aveia, maltodextrina, que era normal eu tomar. Eu comprava um pacote de maltodextrina e dissolvia na água. Eu lembro até de conversas antigas aqui com a minha nutricionista, que eu pedia para ela, pelo amor de Deus, para deixar eu tomar mais maltodextrina, porque eu me sentia sem energia e eu acreditava que faltava carboidrato. Então, quanto mais carboidrato eu comia, menos energia eu tinha e mais eu queria consumir. Eu achava que era falta de carboidrato, o cansaço que eu sentia. Então, achei conversas aqui que depois eu posso até dar um print e mostrar. É inacreditável. Mas assim, ela recomendou essas 9 a 10 refeições, mas sabendo que você era atleta, né? Sim, sabendo que eu era atleta. Mas mesmo assim, eram refeições com carboidratos refinados e açúcar. Ela mandava eu comer pão integral. Entendeu? E detalhe, essa mesma nutricionista uma vez, ela falou que a gente podia comer bolo e coisas com açúcar. Bolo com açúcar antes do treino. Entendeu? Bolo, tem a farinha de trigo, tem margarina, tem óleo vegetal, açúcar. Exatamente. Tudo que não presta, né? Porque na cabeça dela, ela deve imaginar o seguinte: você precisa de glicose. Sem glicose, você vai desmaiar. Então você precisa de alguma coisa que sobe a glicose de uma vez
E se for açúcar, não tem problema. Deve ser isso que ela pensa, né? Porque, Quando eu falo as aí, pessoas que eu já... detalhe. Nessa época, foi a época que eu me sentia mais inchada, foi a época que eu corria maratona. Depois eu posso até botar umas fotos. As minhas fotos da maratona, eu tava inchada. Porque eu não aguentava comer tanto macarrão que eu comia. As fotos cheias de pneuzinho na barriga, caindo pra fora, e eu corria 100 quilômetros por semana. Lembrando, eu corria 100 quilômetros por semana, de Como posso inchada. correr pra caramba e não emagreço, né? É muito comum, André, a gente vê ultramaratonistas, né? A gente vê muitos caras que correm aí 80, 90, 100, 150 quilômetros, e os caras são gordinhos. Mas você pensa, como que pode? O cara corre esse tanto e continua gordinho. Maratonistas mas quando você vai ver, o cara vive de pão. O cara vive de pão, o cara vive de macarrão, o cara vive de açúcar, o cara vive de coisa que inflama, poxa. Aí não tem jeito, aí você pode correr o tanto que você quiser, que não tem milagre, não. Aí é a famosa lei da compensação também. Tem muita gente que sabe que o carboidrato não ajuda, mas, pô, eu corri tanto, eu posso comer isso. Não existe isso, né? Não existe isso. Não existe. E quando a gente come comida de verdade, eu sempre falo isso. Hoje eu tenho uma dieta paleo, hoje eu como carboidrato, mas eu não sinto compulsão mais. Eu não tenho mais aquela fome louca. Igual hoje, por exemplo. Hoje eu comi até agora, né? Uma banana com pasta de amendoim na parte da manhã. Fiz o meu almoço, que eu até postei nos meus stories hoje, meu almoço. E a minha panqueca de banana de tarde. E eu tô aqui agora completamente sem fome. São 8h15 da noite, eu tô totalmente sem fome. Tem dia que eu nem janto, igual ontem, por exemplo. Eu também, só fiz uma refeição hoje e foi tarde, no meio da tarde. Enfim, Não sem é. fome. E pensar nisso antigamente, e olha que eu não tô em cetose, porque a gente acha que mas você tem que ser low carb, você tem que estar low carb pra não sentir fome. Não, a comida de verdade, comida de verdade, o índice glicêmico da comida de verdade é muito menor do que o dos carboidratos refinados. Então, mesmo que você coma um carboidrato da terra, é infinitamente melhor. Ele não vai te dar aquele pico de glicose, aquele pico de glicemia violento que te dá o pão, que te dá o macarrão. Exato. Então, você não vai sentir fome. Mesmo comendo carboidratos da terra, você vai ficar com um apetite muito menor. Não tem essa... Sinceramente, eu não acho que ninguém ganhe peso, ninguém engorde comendo carboidrato da terra. Sim. Mas, para quem tem sobrepeso, até carboidrato da terra precisa cortar, né? Exatamente. É isso que as pessoas confundem muito, né, André? Uma coisa é você fazer uma dieta por estilo de vida, porque você gosta, porque você quer saúde. Outra coisa é você ter doença crônica. É você ter uma diabetes, é você ter sobrepeso. Aí as pessoas falam assim, mas vocês são muito radicais. Mas vocês são carbofóbicos. Não, gente, não é isso. Primeira coisa que a gente defende é comida de verdade. Bom, parte daí. Agora, comida de verdade para quem e de que tipo? Né? Porque a gente fala assim, mas batata, mandioca, isso é comida de verdade. Mas para quem já tem resistência à insulina, para quem é diabético, para quem tem esteatose hepática, para essas pessoas que não suportam mais uma produção elevada de insulina, que as células dessas pessoas já não aceitam mais aquela quantidade de insulina que o pâncreas produz, para essas pessoas até o carboidrato da terra faz mal. Mas por quê? Porque essas pessoas passaram a vida inteira comendo porcaria, chegou a um ponto que elas ficaram doentes. Então, para essas pessoas, infelizmente, tem que ser uma low carb cetogênica. Porque qualquer quantidade de glicose que essa pessoa comer a mais, que tirar essa pessoa da cetose, para essa vai dar pessoa ruim, vai fazer mal. Vai dar ruim. Agora, para quem está com peso normal, para quem não tem diabetes, para quem, no meu caso, né, a gente que compete distância curta, né, eu gostaria muito de viver em cetose, mas só se eu quiser mudar de modalidade, se eu for correr ultra, ou se eu parar de querer competir, se eu quiser só completar as corridas de boa e tal. Mas para quem tem esse perfil de correr velocidade, de dar porrada, dar pancada, que não tem diabetes, que não tem sobrepeso, a gente pode comer batata, banana, de boa. Não tem problema nenhum. Agora, fica atento também, porque não é para encher, né, a pança, não é para encher o prato, não é para ficar tomando suco de laranja, não é para ficar tomando suco de uva. Né? Quer comer a fruta? Come a laranja. Come o cacho de uva, mas não bate o suco, não. Porque senão você fica só com a parte da frutose. Aí você vai ter pico glicêmico, é a mesma coisa que comer açúcar. Daniel fez uma pergunta aqui. Vocês comem alguma coisa durante a corrida? Eu não gosto, não. Detesto. Isso é uma coisa que eu trouxe da época da cetogênica e eu mantenho isso até hoje. Eu só fico na água e no sais. Eu vou responder também, mas aproveitando essa pergunta, Vitória, hoje, qual seria, para uma prova, tá? Teu pré-treino, uma prova de 10 km, você consome o que durante e o que após? Durante nada, só água. E mal, só mais molha a cabeça. 10 quilômetros não tem como tomar água com 10 quilômetros. Né? Eu tenho até medo de tomar água no meio de uma prova de 10 quilômetros e engasgar.
Não, mas aí você corre no clima bom, né? Vem correr aqui em Recife pra tu ver como é bom. Não, mesmo assim, mesmo quando tá fazendo calor, eu não consigo tomar água. 10 quilômetros é muito rápido, gente. 10 quilômetros é 40 e poucos minutos de corrida. Pra mim, né, no caso. Mas até pra quem faz em 1 hora, até 1 hora de corrida é tranquilo. Você hidrata bem no dia anterior, hidrata bem antes. Não precisa encher a pança de água na prova de 10, não. E após? Após a prova de 10K, todas as provas, após as provas, eu nunca como carboidrato após. Eu só tomo a whey com os meus suplementos de sais. BCAA, magnésio, potássio, zinco, sódio, BCAA, esses e a whey. E mesmo assim eu tomo whey de carne, que é uma whey que tem baixíssimo carboidrato e zero lactose. E aí eu só vou buscar depois, umas 4 horas depois que eu vou almoçar. Pronto, aí compartilhando também, aproveitando para responder isso. Eu só corro em jejum, seja 10 quilômetros ou 42. As 3 últimas maratonas que corri foram em jejum. E fiz meu melhor tempo no 10 quilômetros esse ano, correndo em jejum, 14 horas de jejum, e tomei água. Desculpe, Vitória, mas eu tive que beber água durante a prova. Tava quente, né? Tava. E corri a maratona também, essa última aqui, Maurício Nassau, em jejum, e só tomei água também durante a prova, tá? E a questão de adaptação. Só que as pessoas precisam desapegar um pouco dessa dependência do carboidrato, não só física, mas psicológica também, né? Exato. O carboidrato é aquele negócio. Se você quiser viver sem ele, ou com o mínimo possível, é totalmente possível. O nosso corpo é preparado para isso, né? Existe um processo que chama gliconeogênese, que o fígado utiliza gordura para produzir glicose. Então, vocês fiquem tranquilos, porque a gente não desmaia. E eu gostava muito, na época que eu treinava em cetose, que eu treinava em jejum, eu gostava de medir a minha glicemia antes do treino. Teve um dia que eu fiquei assustada, cara. Eu saí com 89 de glicemia em jejum, voltei do treino em jejum, consumi só água, voltei do treino com a glicemia de 129. Aumentou, Olha, né? você vê, 129 é uma glicemia tão alta que uma pessoa que está com uma glicemia dessa em jejum, por exemplo, é considerado diabético. Mas não era porque eu sou diabética, é porque como o meu corpo, num longão de 24 quilômetros, ele precisava de glicose, e precisava de tanta glicose que o fígado produziu isso tudo de glicose. Depois ela baixa, ela volta normal no voo. Mas pra gente ver como que o fígado é tão eficiente na produção da glicose, que eu saí em jejum com glicose de 89 e voltei com glicose de 129. Sem comer nada. Para quem é dependente do carboidrato, pode ter uma hipoglicemia, né? Mas para quem não depende do carboidrato, o corpo que usa a gordura normal produz glicose muito mais do que suficiente. Voltou? Voltou. Para quem não depende do carboidrato, né? O corpo consegue acessar a gordura normal, produz a glicose muito mais do que a gente precisa, né? Uhum. E a gente não precisa ter esse medo. Eu vejo o pessoal tomando gel antes da prova, durante. É uma coisa louca assim, gente, pelo amor de Deus, não precisa tomar isso. Agora, é importante falar, né? Para quem faz o corpo depender, né? Se for correr em jejum, pode dar ruim também. Existe essa fase de adaptação, é bom ter um acompanhamento, seja nutricionista, nutrólogo, médico, endocrinologista, mas a gente não precisa, né? A gente que faz o corpo depender disso, né? A gente precisa até mais dos sais até do que do carboidrato. Quando a gente vê o pessoal desmaiando, né? O pessoal passando mal, eu tenho dor de cabeça. Não é por causa da glicose, não. É por causa dos sais. As pessoas não sabem isso, né? Quando a gente entra em cetose, por exemplo, a gente tem uma baixa da glicose e uma baixa da insulina que faz com que a gente não retenha líquidos. Então a gente desincha. E quando os líquidos vão embora, os sais vão embora. Por isso que as pessoas têm dor de cabeça. Quando a gente não come carboidrato, a gente tem dor de cabeça, mas não por causa do carboidrato, por causa dos sais que vão embora junto com os líquidos. Então é só a gente tomar sal, toma lá uma colherzinha de chá de sal com 2 copos de água que a dor de cabeça vai embora. E antes do treino também, em jejum, é bom tomar o sal com água antes de sair para correr em jejum, que isso previne essa dor de cabeça. Mas isso é mais na fase de adaptação, né? Mas mesmo assim, no rendimento, até depois que eu já estava adaptada, eu gostava de tomar o sal antes do treino para não ter cansaço, para ajudar muito na recuperação também. Eu sempre gostei. Bacana. Qual é o teu objetivo com a corrida, Vitória? Eu sei que você não é profissional, não vive disso, mas é bem competitiva, né? Dá para perceber. O meu objetivo, primeira coisa, é minha diversão. Né? Gostar, porque eu gosto, porque eu trabalho muito. Eu estava aqui agora, até 10 minutos atrás, eu estava trabalhando. Eu passo o dia inteiro trabalhando. Se eu contar para vocês minha rotina, é uma coisa insana. Hoje eu fiquei em casa porque eu estava sem carro. Porque se eu tivesse de carro, eu teria saído para poder levar material para as lojas.
Mas assim, é uma coisa insana. Eu acordo 5 horas da manhã, às vezes 6, saio para fazer meu treino. Muitas vezes eu demoro para sair para treinar, porque eu tenho que fazer, chama programação da produção do dia, eu tenho que ver como está o estoque, tenho que atender pedido, emitir nota fiscal, fazer postagem do Instagram. Cara, é um trabalho, uma coisa insana. Você imagina uma empresa já está atendendo aí 30 lojas. Eu tô E vendo um aí eu sozinha, crescimento bacana. não, tirando a produção, o resto eu faço tudo, tudo. Compra de matéria-prima, negociação, emissão de nota, pedido, relacionamento com o fornecedor, com o cliente, tudo que você puder imaginar. Então eu tenho uma rotina de trabalho insana. E a corrida, ela entra para poder aliviar minha cabeça, sabe? Mas eu gosto de competir. Então, meu objetivo com a corrida são 2. Primeiro, não ficar doida, né? Ter uma diversão de final de semana e tentar ser o melhor que eu puder nas provas, né? Tentar melhorar meus tempos, tentar chegar o mais na frente possível. Essa Letícia, boa noite. Olha, Nutri aí dando uma boa noite. Você é competitiva pra caramba e eu admiro isso, tanto como é que eu posso falar, no esporte, na corrida, quanto em defender uma alimentação de verdade. Eu também acho bacana pra caramba, você veste a camisa, compartilha, e em compartilhar resultados de corrida é o que é bacana, né? Porque existe essa crença, inclusive de profissionais, não? Você precisa se entupir de carboidrato para não desmaiar, para ter energia, e você compartilhou, tem muitas postagens suas medindo, né, os corpos cetônicos e glicemia antes e após, e mostra que durante a atividade física aumenta a glicemia, não diminui. Né? Exatamente. Exatamente. Eu sempre gosto de mostrar, porque, primeiro, eu acho que a low carb fez tão bem pra minha vida, que é aquele negócio da roda do bem. Eu não escondo nada, gente. Eu mostro tudo, mostro minha vida, conto tudo. O pessoal fica assim, você não pode ficar mostrando, não, porque senão as pessoas vão te copiar. Eles vão chegar na sua frente na corrida. Mas, gente, quem vai chegar na minha frente na corrida é 1,0,1% das pessoas. Eu vou estar ajudando 90 mil pessoas. Se uma pessoa conseguir pegar o que eu informo, né, o que eu conto, para chegar na minha frente, Exato. Parabéns para ela. Parabéns, mas e as outras 90 mil? Vou deixar de contar isso para elas, porque um pode chegar na minha frente? O problema é meu, eu que tenho que treinar mais para conseguir chegar na frente deles, sabe? A gente não pode deixar de contar as coisas para as pessoas, porque a low carb mudou minha vida e está mudando a vida de muita gente. O que eu fico, assim, muito chateada é com esse mercado que existe, de laboratório farmacêutico, de indústria alimentícia, que elas exercem uma força, um lobby tão violento, cara. Os caras pagam matéria na televisão, os caras pagam profissionais para ir na televisão, fazer esses programas, tipo Globo, esses programas que têm alcance nacional, para falar que low carb mata, entendeu? Os caras nem sabem o que é low carb, poxa. Os caras não sabem que low carb é comer comida de verdade. Como é que comida de verdade mata? Então a gente está fazendo o que aqui na Terra? Os nossos antepassados comiam pão? Pô, eu acho que não, eles estavam de carne e ovo. Tinha outra coisa, não tinha salada. Lá no Polo Norte, até hoje, os caras vivem de peixe. E gasta muita energia, né? Ninguém é sedentário. Poxa, você vai ver, doença crônica começou a matar, foi da década de 70 para cá. Antes da década de 70 era um caso ou outro. Aí os caras põem a culpa na carne, os caras inventam um monte de coisa. E aí manda o pessoal comer de 3 em 3 horas, tá todo mundo viciado, todo mundo dependendo do açúcar, todo mundo gordo, todo mundo com diabetes. Você falando do lobby, você falando do lobby é importante. Porque eu já fiz alguns videozinhos mostrando questão de rótulo e eu mostrei um produto que se vendia, não vou falar agora, mas se vendia como sem adição de açúcar. E tem um selo da entidade que protege o diabetes. Aí eu postei. Eu bato nesse selo. E o perfil da empresa foi comentar na minha postagem, dizendo que é seguro, que não tinha açúcar e que tem um selo da entidade que é protetora do diabético. Enfim, e uma roubada, né? Depois eu postei um artigo dizendo, ter maltodextrina ou açúcar é a mesma coisa, tá? Para o diabético não vai fazer diferença. Enfim, eles não responderam mais. E quando a gente vai ver no site dessa entidade, o que tem de patrocinador, né? De fabricante desses próprios alimentos, da indústria, enfim. Eu mostrei. Travou aqui. Eu até fiz um stories há pouco tempo, que eu mostrei que no site dessa associação... Eu vi. Você mostrou os diabéticos, essa associação que protege os diabéticos, tem lá no site deles os patrocinadores dessa associação. Aí tem lá, não vou falar os nomes não, tá? Mas eu vou falar. Marca de sorvete,
marca que faz creme para os pés e para a pele dos diabéticos, laboratório farmacêutico, praticamente todos que produzem insulina, indústrias alimentícias, mas daquelas pesadas, aquela indústria alimentícia mais porcaria que existe. Aí eu pensei assim, gente, pessoal bom, né? Tá todo mundo cavando um lugar no céu. Que pessoal, gente boa, eles financiam uma associação para cuidar das pessoas que eles adoecem. Que Mas vão então comprar a a insulina intenção mais na deles, frente, né? então, é fazer com que as pessoas não fiquem doentes. É isso, eles querem parar de vender, eles querem parar de lucrar. Eu falei, gente, que povo bonzinho, tá todo mundo caçando um lugar no céu. Aí na hora que você vai ver os produtos que tem o selo dessa associação, é o contrário. Tudo que você vê que tem lá, você não compra. Porque é caixão. É caixão. É o diabético comer aquilo e a glicose dele vai ao espaço. Então, gente, quem quiser um produto low carb seguro, daqui a pouquinho, graças a Deus, Deus é pai, surgiu a ABLC, que é a Associação Brasileira Low Carb. Já tem aí no Instagram, ablc.org.br, tem o site ablc.org.br, que é a associação que vai ter o selo que certifica os produtos low carb de verdade. Esse sim, esses os diabéticos podem consumir sem problema. Agora, esses outros, dessa suposta associação que diz que protege os diabéticos e é financiada pela indústria, pelo amor de Deus, vocês não compram não, gente. Foge. Porque isso daí é o que mais atrapalha a vida do diabético. Ótimo, recado dado. Você falou no começo da live. Sim, antes, associe-se, né? Para quem puder colaborar com a BLC. É uma entidade sem fins lucrativos que, no final das contas, vai ajudar a vida de milhares e milhares de pessoas, né? ablc.org.br. Isso, já tá aí no Instagram. Eu vou até comentar aqui, ó. Vou colocar aqui no comentário, @ pra vocês verem direitinho, ablc.org.br. Gente, e é bacana demais, é um pessoal muito sério. Só para vocês terem ideia, o presidente da ABLC é o Dr. Souto, que quem conhece sabe que é um cara fantástico, um cara top, muito, muito, muito inteligente, muito, muito estudioso. É o cara referência na low carb aqui no Brasil, né? E a equipe dele é só gente top também, gente muito séria. A ABLC ela não aceita fundos de nenhuma indústria. É uma associação que tem que ser autossuficiente. Por isso que é importante a gente se associar. É baratinho, eu tô pagando lá R$17,90 por mês, já cai no meu cartão lá, já botei assinatura anual, porque vale muito a pena. É uma associação que realmente vai lutar pela low carb e vai lutar aí pelas pessoas que têm as doenças crônicas causadas por esses produtos industrializados. E muitas dessas doenças revertem só com alimentação de verdade, né? Não precisa nem de remédio. As pessoas não sabem. É outro post que eu fiz outro dia. Falei, gente, olha como que as coisas são irracionais. Né? Se a pessoa é alcoólatra, o que você faz para curar? Você tira o álcool. Se a pessoa tem alergia a camarão, o que você faz? Você tira o camarão da dieta dela. Se a pessoa tem algum problema com drogas, por exemplo, você vai lá e tira as drogas e a pessoa volta. Se a pessoa fica diabética, se a pessoa tem hipertensão, se a pessoa tem esteatose hepática, gordura no fígado, obesidade, isso foi causado por quê? Isso foi causado pelo produto industrializado e açúcar. Aí, se a pessoa fica diabética, o que você manda ela fazer? Não, você pode comer tudo com moderação e toma insulina. Ué, peraí, não. Se a pessoa ficou doente, você tem que tirar o causador da doença e, obviamente, você não vai precisar tomar insulina. Mas a insulina é um remédio, que eu fiz uma conta que outro dia, botei no meu stories. Eu vi. A média que as pessoas gastam com insulina por mês, em torno de R$600. Se a pessoa não paga do bolso dela, quem tem que pagar é o SUS. Mas os laboratórios vão vender para alguém. Eles vão vender para a pessoa, ou eles vão para as farmácias, né? E as pessoas vão comprar, ou eles vão vender para o SUS e as pessoas vão lá no posto de saúde e vão pegar. Então, o laboratório vai ganhar de qualquer jeito. Então, vocês acham qual que é o interesse dos laboratórios em fazer com que as pessoas descubram que elas podem viver sem insulina? É o que? Eles vão financiar associações tipo aquela que a gente falou, que vão botar produtos no mercado que vão piorar a condição das pessoas. Porque pessoas saudáveis não dão lucro. Pessoas saudáveis não dão lucro para os laboratórios. Então, por que ninguém fala que para você se curar do diabetes, né, para você redimir a doença, é só parar de comer produto industrializado, açúcar e entrar em cetose? O que é mais difícil... Isso, acabou, você não vai precisar de insulina, você não vai ficar cego, você não vai ter amputação de membros, você não vai ter problema com as feridas que não fecham, você não vai ter hipertensão, você não vai perder um rim, você não vai ter... Entendeu? Você não vai precisar de hemodiálise.
encher os hospitais. Mas hospital cheio dá lucro, gente. Não dá lucro para o Estado, mas dá lucro para as empresas. Dá lucro para as empresas que fornecem medicamento, dá lucro para essas empresas que fornecem insumos para os hospitais. Nós estamos falando aqui de bilhões. É bilhões. Eu trabalhei no Estado, eu trabalhei na Secretaria de Saúde, eu participava das licitações. Os caras ganham muito dinheiro vendendo para o Estado. Não é só vendendo para a pessoa física lá no final, não. Então, o interesse deles não é fazer com que as pessoas descubram a cura do diabetes. O interesse deles é fazer com que as pessoas continuem diabéticas e quanto mais diabéticos, melhor. Porque o diabetes é uma doença que não é só o diabetes que ele causa. É uma série de doenças crônicas que vem junto. O diabético, ele não morre de diabetes. Ele morre de outras doenças associadas. Ele morre de infarto, ele morre de problemas renais, ele morre de um monte de coisa. Porque vai espalhando doença para o corpo inteiro a porcaria da glicose alta. Nosso corpo não foi feito para viver com glicose alta. Nosso pâncreas não é acostumado a produzir essa quantidade absurda de insulina que ele é obrigado a produzir, porque a gente fica enfiando essa pancada de produto industrializado para dentro. Coloquei isso no meu post de hoje. Falei, gente, um produto industrializado... A nossa dieta ela é low carb por natureza. Ela deixou de ser low carb. Então, quem fala que low carb é moda já está cometendo um erro já básico no início. Porque a nossa dieta ela é low carb por natureza. Ela deixou de ser low carb quando o ser humano inventou produto industrializado. Porque mesmo comendo batata, mesmo comendo mandioca, uma fruta de alto índice glicêmico, a gente nunca consegue comer a quantidade de carboidrato que a gente consegue comer se você coloca na sua dieta macarrão, pão, biscoito, cereais. É impossível. É impossível. Para você comer em forma de comida de verdade, a quantidade de carboidrato que tem numa dieta normal dessas que a gente vê aí, com pão integral, pão francês, macarrão, arroz, feijão, cara, você teria que comer uma montanha de batata. Você teria que comer uma montanha de comida de verdade. Você não aguenta. O seu estômago não cabe. A quantidade de comida de verdade, de carboidrato, né? Batata, mandioca, é uma coisa absurda. Para poder chegar na quantidade de carboidrato que tem num pãozinho com aveia, com mel, sabe? Então, por isso que a nossa alimentação deixou de ser low carb. Porque o produto industrializado, ele é uma bomba de carboidrato e ele faz com que os níveis de glicose que o nosso corpo suporta é superior ao que o nosso corpo suporta. O nosso pâncreas não está preparado para isso, por isso que ele começa a entrar em falência. Por isso que as pessoas ficam diabéticas. Porque a gente saiu da nossa alimentação natural. É um negócio óbvio. Ninguém no zoológico alimenta jacaré com pão. No zoológico tem uma placa lá, não dê a sua comida pro bicho. Porque aquela comida, inclusive, não era nem para você estar comendo. Então, se você não dá a sua comida para outro animal, por que você está colocando ela para dentro, cara? Sacou? Nós somos animais como qualquer outro da natureza. E as pessoas não raciocinam para isso. Porque a comida ela é tão viciante, a gente foi tão acostumado durante tantos anos a escutar isso o tempo todo. Na televisão, comer 3 horas, aveia, grãos, cereais, produtos integrais. Essa coisa maluca que foram repetindo. Se você falar hoje que a aveia faz mal, você é quase linchado no meio da rua. Entendeu? Isso vira um ciclo vicioso, né? Porque esses carboidratos refinados, industrializados, acabam dando mais fome. Exatamente. Dá uma sensação de prazer, que dá mais fome, e você deseja comer de novo, e você começa a se alimentar por compulsão, sem ser por fome, e enfim. A gente come de 3 em 3 horas. A indústria quer, se possível, ligar uma sonda dentro do estômago de cada um e deixar a comida caindo lá o tempo todo. Comer de 3 em 3 horas, para ela já é prejuízo. Para ela, melhor é comer a cada 20 minutos, a cada 10 minutos. Quanto mais você comer, melhor. E aí eles vão criar mecanismos fisiológicos e vão financiar estudos, e vão financiar profissionais, e vão financiar a ponte que partiu para poder te convencer que você precisa comer toda hora. E eles vão falar que o seu metabolismo funciona mais se você comer mais. Olha isso, que interessante. Que comer emagrece. E fazendo um paralelo no contexto esportivo, existe também um interesse muito grande, um movimento muito grande da indústria de suplementos para atletas, né? Esses géis é puro açúcar e começa a diferenciar no sabor. Tem suplemento que não funciona para nada, bicho. E se vende, se promete muito e adoece as pessoas. O que tem de fisiculturista, né? Camarada saradão, musculoso, mas pré-diabético ou diabético. Demais, demais. Eu fico impressionado. Praticamente todos os suplementos esportivos têm algum tipo de carboidrato lixo nele. Esses gel de carboidrato, aquilo é pura frutose e malto. É porcaria. É o lixo do lixo. Como uma batata. Leva uma batata para comer no meio da corrida, mas não leva porcaria do negócio, não, porque o trem é pura frutose. O negócio vai direto pro fígado. Desce direto, sai rasgando. Come isso não.
come mel, sei lá, come qualquer outra coisa. Mas pelo menos não dá dinheiro para esse povo, porque mel também é pura frutose, é puro açúcar. Mas pelo menos você não tá dando dinheiro para a indústria. Pelo menos você não tá dando dinheiro para esses FDP, velho. Isso que eu fico invocada com isso. Calma, Entendeu? Vitória. Eu acho Calma, que isso não é Vitória. nada. Calma, Eu nem Vitória. mel eu levo. Calma, Vitória. Calma, Vitória. Ó, voltando aqui, você falou que no começo estava correndo com sobrepeso, foi recomendado uma dieta de 9, 10 refeições por dia. E hoje, como é que tá a tua alimentação? Ó, hoje eu faço aí de 3, 4 refeições por dia. Eu gosto muito A minha nutricionista, a Raquel Baixa, ela falou, ó, bom, então já que você está saindo da cetose agora, seu esquema mudou. Então você não pode mais ter depressão de glicogênio. Porque quando a gente corre em cetose, a gente fica com o mínimo de glicogênio muscular que o músculo precisa. E o nosso fígado produz o glicogênio todo que a gente precisa ali para correr em cetose. Mas a gente não tem o estoque de glicogênio todo cheio. Como eu não estou mais correndo em cetose, eu preciso agora do carboidrato para a explosão muscular, e só para isso, só para poder competir em velocidades mais rápidas, né? Então eu tenho que estar com os estoques de glicogênio quase que cheios o tempo todo. Então, se eu correr em jejum, o jejum vai ajudar a depreciar, a tirar um pouco esse estoque de glicogênio, né? Então, para mim, hoje não é mais vantagem correr em jejum, porque isso pode prejudicar um pouco a minha performance, já que a minha performance agora mudou, não é mais para correr longas distâncias, é para poder correr velocidade. Então, o que eu faço? Às vezes, quando eu vou fazer treinos rápidos, treinos de tiro, que eu vou correr aí num pace abaixo de 4 minutos por quilômetro, e tá chegando agora, já tô correndo abaixo de 3,40. Já tô dando tiro já de 3,30. Então, eu preciso comer algum carboidrato antes do treino, e esse carboidrato muitas vezes é a palatinose, que ela simula aquela sensação que eu tinha de quando eu corri em jejum, porque ela não pesa o estômago. Óbvio que não é jejum, porque ela é carboidrato, ela aumenta a minha glicemia, então eu não estou correndo em jejum, mas ela simula aquela sensação que eu tinha de quando eu corri em jejum, que é não ter nada no estômago para não passar mal. Porque quem treina tiro sabe que esses treinos de tiro que a gente corre aí abaixo de 3,40, é muito comum a gente terminar quase vomitando, a gente faz tanta força que às vezes a gente faz vômito no final do treino, e se tiver alguma coisa lá no estômago, vai sair. Então, nesses treinos de tiro, eu uso muito a palatinose. Agora, quando é um treino mais leve, igual hoje, por exemplo, que foi só 30 minutinhos de trote bem leve, e eu tava afim de comer, aí eu comi banana com pasta de amendoim. Mas, então assim, minha alimentação hoje tá assim, de manhã cedo, dependendo do treino, né? Ou é só a palatinose com café, ou é banana com pasta de amendoim. E aí, quando eu chego, eu tomo só um scoop de whey, que é o whey de carne, né? A Carnivore que eu uso. Então, é um scoop de whey com os sais, né? Que é magnésio, potássio, zinco, manganês, sódio, que é o que a doutora Ginaína mandou manipular para mim, especificamente para mim, por causa das minhas necessidades. E depois que isso aconteceu, que eu comecei a tomar esses sais, eu nunca mais tive cãibra. Minha recuperação melhorou muito, mas muito. Não sinto mais cansaço, não tem mais nenhum problema muscular, assim, nada significativo, nem dor tardia. Beleza, aí eu tomo isso depois do treino. Aí, eu chego do treino mais ou menos umas 9, 9h30 da manhã. Aí eu vou almoçar lá para 1h30, dependendo do estilo de trabalho aqui, né, da carga de trabalho. Eu tô indo almoçar até depois das 2 da tarde. Mas aí eu não como nada. Depois do treino, não tem carboidrato, é só a whey com esses sais. Aí que eu vou almoçar. No almoço eu coloco 180 gramas de batata, ou mandioca, ou batata doce, mais vegetais densos e 150 gramas de carne. Beleza, não tem sobremesa, não tem nada, nem sinto falta de doce mais. Aí, isso mais ou menos 2 da tarde. Aí eu vou fazer só um lanche de tarde, lá para 6h30, 7 horas da noite. Eu faço uma panqueca de banana com pasta de amendoim. Aí eu coloco um pouquinho de farinha de linhaça dourada, coloco um pouquinho de polvilho doce para aumentar um pouquinho de carbo e coloco uma geleia de framboesa sem açúcar. Aí, quando eu sinto fome, à noite eu janto, geralmente eu janto. Aí eu coloco aí mais umas 150, 160 gramas de batata, vegetais densos, meu creme cheese de kefir, que eu amo. Creme cheese de kefir é muito bom, probióticos também, ele é baixo carboidrato baixíssimo. Lactose também baixíssima, porque o kefir fermenta, né? E aí eu vou dormir. Então eu faço aí 3, 4 refeições por dia e não sinto fome, não sinto mais compulsão, não tenho vontade de comer doce. E tô rendendo bem, graças a Deus. Bacana, bacana demais. Tem uma pergunta de Walter, não sei se você lembra, mas Walter está no grupo lá do Low Carb, que a gente participa. Não conheço nenhum estudo científico que mostre gestão de carboidratos ajudando na performance de provas curtas. Vocês conhecem? Na verdade, conheço com ciclistas que concluiu o contrário. Walter, é o seguinte,
os estudos que mostram que o baixo consumo de carboidrato afeta a performance negativamente são estudos que fizeram com atletas que não estavam adaptados à cetogênica. A questão é, o mecanismo energético que a gente tem para explosão, logo no início, quando a gente começa a praticar atividade com muita força, o corpo vai logo procurar o glicogênio, né? Então, atividades de explosão tendem a usar mais o glicogênio nesse sentido, né? Mas é mais da questão da adaptação. Boa parte das pessoas precisam ter maior estoque de glicogênio nesse sentido, né? Comigo já acontece o contrário. Meus melhores tempos, inclusive na prova de 10 km, foi correndo em jejum. Corri esse ano com 14 horas de jejum, fiz 38 minutos na prova de 10 km, só tomei água durante a prova. Mas, assim, boa parte das pessoas se dá melhor, né, consumindo um pouco mais de carboidrato. Mas, assim, a gente fala um pouco mais de carboidrato, mas ainda é low carb, né? Eu acho que chega a 100, 110, 120 gramas de carboidrato. Né? A recomendação de 60 gramas de 60% das calorias de carboidrato é muito, né? Essa low carb não chega tanto. Muito, muito menos produto industrializado. Como alimentação paleolítica é totalmente possível. Só para dar um exemplo para ele, quando eu estava em cetose, eu tentei fazer o máximo que eu pude em cetose para ver se eu dava conta de fazer tiro e tal. Então, em cetose, o máximo que eu estava conseguindo fazer era em torno de 48 minutos nos 10 quilômetros. Então, não rende, cara. Você termina inteiro, porque você só roda na zona aeróbica. Em cetose, você não produz ácido lático. Então, você só corre na zona aeróbica. E é bom demais. Você vai correr aí seus 20, 30, 40, 50 quilômetros, termina inteiro. Você não sente as pernas queimando. E não corre mal não, cara. Porque mulher que corre para 48 minutos nos 10 quilômetros não é coisa normal da gente ver. Realmente são poucas mulheres que fazem isso. Mas é um tempo que você não ganha troféu com ele. Você não compete. Você corre bem, você termina inteiro. Você não vai fazer feio, não. Você vai correr bem, você vai chegar tranquilo. Só que você não vai conseguir competir. Você não vai conseguir chegar lá na frente, entre as 3 primeiras, por exemplo, correndo com 48 minutos nos 10. Dificilmente. Né? Então, o que eu tive que fazer? Eu estava percebendo que nos treinos de tiro, eu fazia muita força, mas o pace não descia. Eu continuava sempre na zona aeróbica, E eu falei, pô, infelizmente vou ter que sair da cetose. E daí, quando eu saí da cetose, que eu vim para um consumo maior de carboidratos, né, mas também nada absurdo, é isso que eu contei para vocês aqui. Quando é uma banana de manhã, né, uma porção de batata no almoço, uma panqueca de banana à tarde, uma porção de batata à noite. Não tem mais aquele monte de barrinha de cereal, mel, aveia, pão integral, não tem isso mais. Então, o que aconteceu? Meu tempo saiu de 48 nos 10 quilômetros para 43. Foi o último tempo que eu fiz agora nos 10. Então, com 43 minutos, você já aguenta brigar. Com 43 minutos, você já cutuca as meninas lá na vez, né? E agora, os treinos de tiro, por exemplo, é um ótimo exemplo que eu gosto de dar. Em cetose, o melhor que eu consegui fazer foi um tiro de 1 minuto para 3,55 em cetose. Agora, eu já consegui mandar um 3,33 de 1 minuto, né? Mas já fiz um tiro de 3 minutos para 3,45 essa semana. Então, 3 minutos já deu quase 1 quilômetro, deu 900 metros mais ou menos. Para 3,45 e um tiro de 1 minuto, que deu 280 metros, mas 290 metros, para 3,30. Né? Então, isso em cetose era impossível de eu pensar em fazer. Não fazia. Mas porque você entra na zona anaeróbica. Em cetose, você não entra na zona anaeróbica. Você pode fazer a força que você quiser, que você não vai produzir ácido lático. Eu me lembro, né? Vitória passou acho que umas 9 semanas, 10 semanas insistindo na cetose, mas se adaptou no sentido de não ter mais fraqueza, dor de cabeça, estava treinando bem, mas não estava, a velocidade não estava chegando, né? Não chega, Nesse né? caso, aumentou. Bem. Eu cheguei a fazer 1h42 na meia maratona. É um tempo muito bom. Então a gente não pode falar, então eu vou correr em cetose e vou ficar lento. Não vai. André faz 38 minutos nos 10 em correndo em cetose. E a gente sabe que isso é um tempo muito bom. Então, um cara que fala que corre para 38 nos 10 é um cara que corre bem. E aí você fala, um cara corre em cetose, sem carboidrato. Você fala, opa! Entendeu? Peraí. Então, se você for correr em cetose, você não vai correr mal, você vai correr bem. Só que dificilmente você vai conseguir pegar pódio com esse tempo. Né? Para mulheres aí, no meu caso, eu consegui chegar a 48 minutos nos 10. É um tempo muito bom. Uma mulher que fala que corre 10 km para 48, a gente tira o chapéu. Para 48 nos 10. E eu corri em cetose para 48 nos 10. Só que é um tempo que, infelizmente, se perigar, você pega troféu só na faixa etária. E olha lá. Aqui em Belo Horizonte, aqui 48 nos 10, aqui nem faixa etária a gente pega.
Difícil. Apesar de Vitória estar chegando no pódio em tudo que é prova que ela participa, né? A gente vendo não é assim não. a gente Quase vendo todos, né? atletas de alto rendimento, verdade. Vamos lá para o topo, né? É o Usain Bolt. Eu acho que dificilmente ele teria a mesma performance em cetose, tá? Com certeza. Para esse caso, ele precisa consumir muito carboidrato. Michael Phelps, idem, né? Não que o alto consumo de carboidrato é que faz o cara rápido, mas para o rendimento dele funcionaria. Quando a gente vê os quenianos, maratonistas, eles treinam, consomem, mas por questão cultural, adaptação fisiológica, né? A biologia deles precisa um pouco mais de carboidrato. Mas eles treinam em jejum, de forma intensa, já começam um dia fazendo rodagem de 20, 25 quilômetros em jejum e correndo E forte. eles consomem Então, muita comida de verdade, né, André? É. Eles comem Só comida de carboidrato, mas a verdade. maior parte deles é comida de verdade. É arroz e banana, né? Os quenianos, principalmente, eles comem muito carboidrato, mas é muita coisa que vem de milho, que vem de feijão, né? Que vem de mandioca, né? Os tubérculos deles lá. Não é nada tão processado igual a comida do Ocidente, não. Até mesmo porque o processado ele é inflamatório, né? O camarada ficaria Exatamente. lesionado, pioraria a recuperação. É muita É o que comida de muita gente verdade não mesmo. entende, né, André? Quando a gente fala assim, gente, tem coisas que nem de vez em quando você deve comer. O exemplo, açúcar e farinha de trigo. Você fala, mas vocês são muito radicais, é porque de vez em quando pode. Assim, gente, o problema é o seguinte, açúcar e farinha de trigo é um negócio inflamatório. É a mesma coisa de eu mandar vocês comerem fumarem um cigarro de vez em quando. Tem coisas que a gente não deve mandar e nem permitir as pessoas fazerem, nem de vez em quando. O açúcar, ele é tão prejudicial quanto o cigarro. A diferença é que ele não fede. Como ele não fede, as pessoas acham que ele é bonitinho, que de vez em quando pode, que você pode dar para criança, porque é coisa de criança. Cara, não é. De O vez em açúcar quando ele causa pode, inflamação. de vez em quando pode, mas o que é de vez em quando, né? As pessoas, Exatamente. quando é exceção mesmo, não tem problema não. Mas o que é de vez em quando para cada um? Para ter algumas pessoas é todo final de semana, isso não é de vez em quando, né? Exatamente. Você come um açúcar final de semana, é possível que até a metade ou até o próximo final de semana você ainda continue com a inflamação no seu corpo. E as pessoas não sabem disso. Para quem tem resistência à insulina, então, para quem já está obeso, para quem está diabético, você comer o açúcar, cara, é um veneno. A sua insulina vai ficar alta tanto tempo que ela vai custar a baixar. Você imagina, então, uma pessoa que ainda não descobriu que é diabética, ou a pessoa que está obesa e não descobriu, não sabe o que é síndrome metabólica, ela vai comer açúcar hoje, a insulina dela vai ficar alta um tempão, e aí ela vai comer de novo, e depois dali a 3 horas de novo. Então, assim, é um negócio maluco, cara. Sabe, Vitória, a destruição que esse troço causa no nosso corpo. As pessoas que acham radicais, me chamam de radical também, mas geralmente a maioria das pessoas é porque não entende a gravidade disso, não sabe o que acontece na diabetes, não sabe que pessoas perdem membros, pessoas morrem, ficam cegas. Enfim, tem doenças neurodegenerativas associadas ao consumo crônico de açúcar. O cara chega na velhice com Alzheimer, Parkinson, tá tudo associado ao consumo crônico de açúcar, né? Olha que coisa maravilhosa. Meu pingente Joyce entrou aqui. E esse pingente da corredora é deles. Eu amo esse pingente aqui. Fica comigo, eu não tiro ele pra nada, ele vive comigo. Tomo banho com ele, vivo com ele, corro com ele. Ele já faz parte de mim, já, esse pingente aqui. Eu amo ele. Bacana. Aqui. Aí algumas pessoas chamam de radical porque não tem noção da gravidade, né? Ou porque nunca ficaram doentes, ou não conhece ninguém que ficou doente, ou realmente não procura se envolver, né? Mas para quem conhece eu falo de assim, perto... as pessoas que falam isso, André, é porque elas não sabem o que é acetose. Porque também, o dia que as pessoas descobrirem o que é acetose, você não tem coragem de botar açúcar nunca mais na boca. Porque eu falo sempre com as pessoas assim, não tente projetar a sua realidade de hoje, de comedor de carboidrato e açúcar, para uma realidade low carb. É totalmente diferente. Quando as pessoas falam assim, ai, mas eu não dou conta, ai, mas eu não vou conseguir comer 2 vezes por dia. Eu falo, você acha que você não consegue porque você tem a cabeça de quem come carboidrato. Quando você entra em cetose, a gente simplesmente perde a vontade de comer. Você não quer ver comida na frente. E outra, a gente sabe o que é um estado de saúde pleno, né, André? É um troço tão louco, é um negócio tão maluco, você acordar de manhã com uma energia que você não sabe de onde que vem. Às vezes você dorme ali 2, 3 horas por noite, às vezes, né? Às vezes você tem um evento, alguma coisa que não permite que você durma a noite inteira. Então você vai dormir ali, às vezes, vamos supor, 3 horas por noite. Você vai acordar de manhã como se você tivesse dormido uma noite perfeita. A cetose é até perigosa. Acho que tinha até uma pergunta que fizeram aí, se quem está em cetose pode ter overtraining, porque é até perigoso. Exato. Porque quando a gente está em cetose, a gente sente que a gente é um Superman.
Você não sente cansaço, você não sente dor tardia, você não sente absolutamente nada. Você não tem nenhum problema de saúde. Sabe o que é isso? Você não depender de remédio para nada. Você não precisar pôr o pé na farmácia se não for para comprar remédio para os outros, porque para você não vai precisar. Sua imunidade fica absurdamente alta. É um negócio impressionante. Só quem já viveu o estado de cetose é que sabe o que eu tô falando. Aí quando a Agora, gente fala de poder comer açúcar de vez em quando, é porque a pessoa não sabe o que é o estado de saúde pleno. O dia que a pessoa... Quem acha aí, ó, quem tá escutando a gente e acha que tem saúde, não sabe o que é o estado de cetose. Você eu não sei acha que você você. tem saúde. Eu não sei Não. você, Vitória. Deixa eu só falar. Em dezembro agora, vai fazer 3 anos, né, que eu tô na low carb, cetogênica, comida de verdade. Em dezembro agora vai fazer 3 anos que eu não tenho uma única crise de dor de cabeça. Eu não tenho uma única crise de asma. Eu não tenho gripe, resfriado, nada. Sem remédio. Zero índice. Zero. Exato. Nada. Zero, As pessoas se zero. acostumam a adoecer, a ficar com alergia, a ter dor de cabeça. Zero, tá? Isso não interessa à indústria, né? Cara, eu vou falar uma coisa aqui. 99,9% das perebas que a gente tem é por causa da glicose alta, é por causa da resistência à insulina. Cara, cólica menstrual, cólica de ovário, síndrome do ovário policístico, qualquer tipo de inflamação, acne, espinha, enxaqueca, qualquer merda que você tiver, tira o carboidrato que você vai ver que esse negócio vai zerar. É um negócio impressionante. Tudo enquanto é pereba que a gente tem no corpo, a gente não associa com alimentação. A gente acha É que não tem verdade. nada a ver. Meu pai teve catarata. Catarata é resistência à insulina. Se você não comesse carboidrato refinado e açúcar, você não teria catarata. O que meu pai falou comigo? Não, isso é coisa de velho, isso é velhice. Catarata é coisa de gente velha. Não, não é. Catarata é coisa de gente velha que passou a vida inteira comendo carboidrato refinado e açúcar. Então, as pessoas não têm noção que praticamente 99,9% das doenças que a gente tem são causadas pela resistência à insulina. Cólica menstrual eu nunca mais tive depois que eu tirei o açúcar e o carboidrato no final. Não tem mais cólica, não tem mais cólica de ovário, eu não tenho mais enxaqueca. A desbiose intestinal foi embora depois que eu tirei os grãos da minha dieta. Acabou. Já vivo sem grãos já há uns 2 anos. Nem arroz, nem feijão, nem aveia, nem porcaria nenhuma de grão. Zerou minha desbiose. Então, assim, as pessoas Agora eu não têm vi nas noção. redes sociais que você ainda come pãozinho de queijo, né? Ô, cara, esse daí... Quando alguém oferece, eu não peço não, mas quando alguém oferece, esse não tem jeito Não, não. não dá Mas pra é aquele negar, né? negócio. É a exceção. A gente tem que saber o que é exceção. Né? E o que Agora, não cá é pra exceção. nós, né? O pãozinho de queijo tem o quê? Polvilho. Polvilho não é danoso, né? Ele é quase que um palho, né? Ele é É. quase que um... Quase palho. Se não fosse o óleo vegetal que tem lá, mas eu geralmente, quando eu faço meu pão de queijo, eu faço pão de queijo palho, que é ovo, polvilho doce, polvilho azedo e azeite e sal. Só. Então ele é um negócio meio palho, assim. Mas é uma coisa que eu evito, porque mesmo assim ele dá pico de glicose, não é um negócio santo, não. Então ele tem que ser tratado como exceção. Agora, é o único salgado que eu como. Eu não como nada, absolutamente nada que tenha farinha de trigo e açúcar. Eu Ó, reduzo tudo Letícia, mesmo. Letícia falando da mineirice, é, ela veio aqui, foi em outubro, né, Letícia? Eu não sei se foi setembro, outubro. Cuscuz. Comeu cuscuz demais, hein? Faz muito tempo que eu não como cuscuz, bicho. Mas é puro carboidrato aqui, né? Mas Letícia, tudo bem, você estava em viagem. Cuscuz também não é danoso, né? Mas não é low carb, né? A gosto, olha aí. Em março tá Você... de volta, hein? Recife. Isso mesmo. Vitória, pra quem tá assistindo a live, que corre, poxa, eu vou querer agora começar a correr com comida de verdade. Que conselho você daria para quem quer começar a Pra quem melhorar quer... o hábito? Ó, primeira coisa, industrializado não é comida. Então, gente, se vem no rótulo, se vem com rótulo, 2 pés atrás. É muito difícil você achar um industrializado saudável. Não caia nessa. As pessoas acham que elas podem ter uma alimentação low carb de supermercado. Dificilmente. Eu vejo muito isso. As pessoas vão lá no zero, vão lá no diet e acham que diet é sem açúcar. É sem açúcar, aquele açúcar que é permitido por lei. Mas ele tá cheio de malta extrema. Então, o primeiro passo, açougue e sacolão. Procurem receitas na internet, em locais confiáveis. Até eu vi que era uma pergunta. Muito cuidado com esses sites de receitas low carb, que a maioria deles é A gente, fake. a gente vai falar dele já já, mas vamos pelo conselho. Então vamos para os conselhos. Procurem receitas de comida de coisas salgadas, carnes. Pode comer carne sem medo. Não tem problema nenhum, gordura, carne. Pode comer pele com frango com
pele. Comecem com comida de verdade, coloquem isso na cabeça. Comida de verdade. Se a pessoa quiser uma dieta paleolítica, vai para as batatas, vai para a mandioca, vai para a batata doce. Se a pessoa quer uma alimentação mais low carb, tira os tubérculos e procure um acompanhamento nutricional, um acompanhamento médico, que é importante. Eu vejo muita gente falando assim, eu comecei e não consegui, deu errado, senti fome. Quando você vai ver, a pessoa está fazendo sozinha. Se eu tivesse começado sozinha, eu provavelmente não teria conseguido. Agora, sinceramente, eu estava com acompanhamento médico. Sinceramente, não existe nenhuma contraindicação para recomendar o consumo de comida da natureza, né? Então, é igual a mãe da gente que fala, meu filho, você vai sair, leva uma blusa de frio. Assim, meu filho, você vai comer? Come comida de verdade. Da natureza, pronto. Você sabe o que é, né? Não precisa ter rótulo. Precisa. Açougue e sacolão, galera. Não tem. Quer acertar? Açougue e sacolão. Se você for nesses dois aí, dificilmente vai ter erro. Ponto. Agora, se a pessoa tem diabetes, se a pessoa tem alguma doença relacionada à resistência à insulina, e principalmente se essa pessoa já toma remédio controlado, aí eu te choro, não pode fazer sem acompanhamento. Por quê? O Dr. Souto fala, a dieta low carb é tão eficiente, mas tão eficiente, que ela reduz a necessidade de medicamento muito rápido. Com coisa de 2 semanas, a pessoa já vai precisar reduzir a dose do medicamento. E sozinha, ela não vai fazer isso. Ela vai continuar tomando medicamento e fazendo low carb. Exato. Aí vai começar a dar problema. Então, tem que ter acompanhamento médico. E acompanhamento médico de um profissional especialista em low carb. Porque senão a pessoa vai lá no médico comum, o médico comum vai socar carboidrato nele. Ele vai na nutricionista comum, ela vai socar 50%, 60% de carboidrato no copo, coitado. Vitória, a gente tem 1 minuto e 50 segundos aqui, o tempo para acabar a live. Você falou e eu ia falar, era bom se a gente tivesse mais tempo, mas para quem quer começar a comer comida de verdade, tem muita enrolação. Tem muito perfil, muito site que usa o nome low carb no nome do perfil, mas nas receitas tem mel, açúcar demerara, tapioca, polvilho. Isso não é low carb, é aveia, farelo de aveia. Tem muita roubada. Eu acho que em poucos casos isso chega a ser desonesto, né? Mas eu acredito que a maioria seja ingenuidade. É importante ter muita atenção nisso, né? Muita atenção. E eu sugiro alguns perfis para vocês seguirem, que é Low Carb BR, André Burgos, Janaína Endócrino, Dr. Souto, ABLC, Tati Aires, Dr. José Neto. Cetogênica Brasil. Oi? José Neto. José Neto, Cetogênica Brasil, Nutri a Nutri Letícia Low Carb. Gente, Senhor Tanquinho, o Batata Sando. A batata sando, apesar de ser batata, ele é low carb, tá? Muito bom. Tabela periódica também é bacana. Tabela periódica low carb. Vocês me desculpem se eu esqueci de alguém, mas esses são os principais que eu lembro aqui. Andréa Bise. Andréa Bise, sensacional. Jade Soller. Muito bons esses perfis. Assim, gente, esses são os bons. Esses que vendem receita low carb, geralmente são os ruins. Que tem 30 segundos. Aveia, banana, mel, essas coisas, fujam disso. Esses sites não são reais. É isso. Muito obrigado, Vitória. 13 segundos. Rapaziada, muito obrigado. A live vai ficar salva. Eu vou tentar salvar no meu computador e, enfim, pegar trechos dessa conversa e sair repostando mais na frente. Valeu. Boa noite e obrigado.